Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui em nosso despretensioso canal. Meu nome é Rodrigo Quaresma, sou um educador, basicamente, e sobretudo, e diante de um impedimento médico, de saúde, de estar atuando formalmente com educação, momentaneamente, eu vim me utilizando deste canal precioso para estar veiculando os valores que eu acredito, valores humanitários, políticos, pedagógicos, estéticos, espirituais, para estar promovendo o processo formativo que eu acredito e que lhe dou todo o direito de discordar de mim, como um bom educador democrático. E não sei se vocês repararam aqui, eu estou muito bem acompanhado. Eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado hoje. Vamos ver se vocês vão adivinhar o tema que nós vamos tratar hoje. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Bhagavad Gita, a Bíblia Sagrada, cristã, o livro Yoga Inspirando Paz, Inspirando Amor, do meu professor de Yoga, Carlos Henrique Viarge Júnior, o Tao Te Ching, livro sagrado chinês, do taoísmo, lá por Lao Tse, professor Hermógenes, nosso grande mestre, livro presente, Amar e Ser Livre, do Sri Prem Baba, budismo para leigos, emoções de Osho, temos aqui a Pietà, foi uma lembrança de uma amiga minha que foi à Itália, e um terço. E qual será o nosso tema de hoje? Provavelmente você já deve ter descoberto. Nós vamos falar hoje sobre temas que são muito próximos, como liberdade religiosa, como tolerância religiosa, como diálogo interreligioso e ecumenismo. Eu creio que eu tive uma formação que me favoreceu construir uma consciência em relação às religiões e aos caminhos espirituais, uma consciência de respeito profundo, e de ecumenismo. Como é que eu me defino hoje em termos espirituais religiosos? Eu me defino como um universalista, porém de base cristã e espírita, com um profundo respeito pelas religiões de matriz africana, assim como para conjitos dos nossos irmãos indígenas de todos os países. Eu tive uma formação, eu fui batizado na Igreja Católica, como boa parte dos brasileiros, da minha geração, enfim. Fui educado religiosamente num centro espiritualista cristão, que era um centro que tinha essa base cristã, que cria e promovia no diálogo entre os planos físico e espiritual, mas que curiosamente não cria na reencarnação. Tive uma avó maravilhosa, baiana, a avó Albertina, e vovô Pedro. Aliás, a presença dos idosos na minha formação foi algo que me marcou muito. Minha avó era baiana, como eu disse, e trouxe toda essa africanidade pra gente, Me tomei muito banho de rosas, tomei muito passe, Fui às rezadeiras, as famosas rezadeiras, E meu avô sempre me esclareceu sobre os assuntos mais esotéricos e místicos, Eu lia desde cedo livros, eu cresci lendo livros
de adultos, né? Lendo enciclopédias, lendo livros espirituais, né? E aos 18 anos especificamente, eu chego a um centro espiritualista universalista, né? Ao céu. E ali, de fato, eu tenho contato com a obra de Allan Kardec e mergulho, né, nas obras codificadas por esse irmão, né? Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que trata da moralidade, né, da moral cristã. A moral espírita não é outra senão a moral cristã. Então, e eu sempre, hoje eu venho estudando yoga, né? Eu tenho assim um profundo respeito por todas as religiões, por todos os caminhos espirituais. Eu já fui na sociedade taoísta, eu já busquei o budismo, né? Eu tenho imensa sede do espiritual e essa curiosidade de querer entender como cada povo constrói a sua relação com o sagrado e como cada um também, particularmente, vai construindo essa relação com o divino, né? Como nós sabemos, religião vem de uma palavra latina chamada religare, portanto, religião pode ser traduzida como uma busca de religação com o sagrado, né? Com o Criador ou a Criadora, com o divino. Então é importante a gente parar para pensar que um caminho religioso ou um caminho espiritual, né? Uma religião convencional, organizada, ou um caminho espiritual é algo que veio para unir e não para separar. Nesse sentido, não existe nada mais incoerente do que as guerras santas. E a Guerra Santa não foram só aquelas travadas nos séculos anteriores, né? Existem guerras santas sendo travadas hoje. Lamentavelmente, existem terreiros de candomblé, de centros de umbanda, sofrendo destruições, né? Nós sabemos que existem religiões da tradição cristã que atacam os ritos de matriz africana, que nos atacam, né, a nós espíritas, kardecianos, né? E existe intolerância ou intolerante, vamos colocar assim, talvez em quase todos os caminhos espirituais. Uma coisa é eu dizer que a doutrina cristã espírita é a minha verdade, é o meu caminho, é a minha forma de conexão com o sagrado, é aquilo que me coloca no eixo, que me dá esperança e fé em dias melhores. Outra coisa é dizer que fora do meu caminho não há salvação, que a única verdade que existe é a verdade cristã espírita. Então a gente precisa ter esse discernimento de entender que se Deus proporcionou tantas religiões e tantos caminhos espirituais, é porque existe essa necessidade, porque nós somos diferentes, temos diferentes tipos de entendimento, estamos em diferentes momentos evolutivos. Então, a religião, seja ela qual for, a meu ver e ao ver de grandes líderes espirituais, que não é o meu caso, eu sou apenas um buscador, a religião deve servir, antes de tudo, para nos tornar pessoas melhores. A religião é algo, sobretudo, que se dá dentro do ser humano. Por mais ritos, dogmas,
e mitos e procedimentos que ela tenha, e são todos respeitáveis, eu não estou aqui para criticar nada disso. O fundamental não é o que se faz fora, mas o trabalho interior. Se a minha religião me torna uma pessoa mais amorosa, mais serena, mais centrada, mais calma, mais humana. Porque como é que eu posso amar a Deus plenamente se eu não amo ao meu irmão? Nós promovemos guerra santa quando discriminamos um colega de trabalho pela sua religião. Nós promovemos guerra santa quando queimamos os livros religiosos de um filho por esses livros serem diferentes do que nós acreditamos. Quando nós deixamos de contratar um empregado ao saber da sua religião. Então, essa guerra santa, hoje em dia, ela assume outros aspectos, Em alguns países, até aspectos mesmos físicos, de eliminação, nós sabemos disso. Mas no Brasil, aqui entre nós, e nós nos julgamos muito tolerantes, mas não somos tão tolerantes assim. A internet está aí para comprovar, as manifestações racistas, manifestações de intolerância, quer dizer, manifestações de desrespeito, de invalidar o direito do outro pensar e escolher diferente de mim, desqualificar o outro, o caminho do outro, a escolha do outro. Então eu diria que nós temos um banquete espiritual. A misericórdia divina nos abençoou com homens e mulheres maravilhosos que são verdadeiros faróis que nos mostram o caminho do amor. A religião, em última análise, é um caminho para o amor. E o amor, em realidade, é a maior religião. Nós dizemos que a caridade é o amor em prática, em movimento. Então, talvez para alguns a religião vai ser tocar violão, tocar violino, entregar sopa na rua, escrever um livro, estar em família. A política deveria ser concebida como uma forma de amor à humanidade, como consequência da ética, e não como forma de materializar um projeto particular de poder. Então eu felicito todas as iniciativas de diálogo interreligioso, onde nós nos propomos o desafio de conversar e de expor sem impor, o desafio de trocar sem querer doutrinar o outro. Porque se o outro é budista, é hinduísta, é protestante, ele já tem um caminho dele. Eu não tenho que querer impor o meu caminho a ele. Eu quero conhecer o caminho dele. Como é que é o seu caminho? Quais são as suas respostas para as grandes questões da vida, para os grandes mistérios, Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E a maior pergunta de todas, qual é o sentido da vida? Se meditássemos mais sobre essas perguntas, com certeza que nós daríamos menos valor a questões pequenas, menores, e nos dedicaríamos àquilo que é mais perene, mais profundo e mais sagrado. Então eu termino essa reflexão aqui com o apelo de que nós, religiosos, no sentido formal ou informal do termo, possamos estar sempre disponíveis para abraçar as escolhas diversas das nossas, dispostos ao diálogo interreligioso, e com a certeza que o amor é o que nos une e nos nivela. Muita paz a todos.